Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor Dave Robertson. O ensino que ele está trazendo hoje é baseado na Carta aos Romanos, capítulos 7, 8 e 9. Então, ele começa ensinando sobre o capítulo 7, quando Paulo diz da dificuldade de obedecer à lei por causa da morte espiritual. O capítulo 7 é todo sobre a morte espiritual. O capítulo 8 já é a vida espiritual. Ele está falando a vantagem agora, não é, de termos essa vida espiritual, podermos ser guiados pelo Espírito Santo, temos comunhão com Deus, relacionamento com Deus. É uma outra vida onde nós vamos receber orientação de Deus para que o plano do Senhor seja cumprido em nossas vidas. Mas lá para o finalzinho do programa ele vai falar então sobre o capítulo 9, quando Paulo, cheio de amor, diz que se fosse possível, óbvio que não era possível, ele se entregaria até a morte para que o povo judeu aceitasse a salvação, recebesse Jesus, que eles entendessem o que Jesus fez por eles. Então, o capítulo 9 é sobre isso, quer dizer, a entrega de Paulo a Deus, a ponto de fazer esta confissão. Então, vamos acompanhar com muita atenção este ensino, que às vezes é um pouquinho difícil de entender, mas vai nos esclarecer muito sobre como andar com esse Deus. Então, vamos lá, Pastor Dave. Don't you just love him? Você não ama Ele? Aren't you glad that you're free? Você não está feliz que está livre? I'm just as glad that I'm free from religion Eu estou tão feliz que estou livre da religião as I am anything else. quanto estou livre por qualquer outra coisa. Hallelujah! Hallelujah! The law was shadows and types A lei eram símbolos e sombras that they spoke of Jesus. que falavam de Jesus. In fact, in Romans he says the law says what it says Aliás, em Romanos ele diz que a lei diz o que diz to them that are under the law, para os que estão debaixo da lei, that every mouth might be stopped para que toda boca seja fechada and the whole world become guilty before e o God. mundo todo se torne culpado diante de Deus. What it's saying is this. Isso quer dizer o seguinte: The law says what it does to Israel, a lei diz o que diz para Israel, the Jews. os judeus. He had to choose somebody, Ele teve que escolher alguém. so he picked this one nation up. Então pegou uma nação He said, I'm going to give you the law. e disse: vou te dar a lei, You can't keep it. e você não vai conseguir cumpri-la, It'll be your schoolmaster. mas vai ser o seu It'll mestre. show you that you need to be born Vai te again. mostrar que você precisa nascer de novo. And if you can't keep it, E se você não consegue cumpri-la, no other nation of the world can keep it. nenhuma outra nação do mundo vai conseguir também. Says what it says to them that are under the law, E diz o que diz para os que estão debaixo da that lei, every mouth might be stopped para que toda a boca seja and fechada the whole world e o mundo inteiro become guilty se torne before culpado God, diante de because Deus, nobody could keep the porque law. ninguém podia cumprir a lei. But now we can, Mas agora nós podemos, because it has become part of our porque nature. isso se tornou parte da nossa natureza. In Romans 7, Paul said, Em Romanos 7, Paulo the disse: good I would do, I couldn't. o bom que eu quero fazer não consigo, And the evil I was trying not to e o do, mal que eu estava tentando não I fazer, ended up doing eu it. acabo fazendo. So it's no longer I that do it, Então não sou eu que estou but fazendo it's that isso, nature that's mas in essa me. natureza que está em Who will mim. deliver me from this body Quem of vai me death? libertar desse corpo de morte? He answered his own question. E ele mesmo responde a pergunta Thank dele. God. Graças a Through Deus, Jesus Christ our através de Lord. Jesus Cristo, nosso Senhor. Hallelujah! Woo! Glory! Glória! Yes! Yes! Then Romans 8 goes on to E say, então Romanos 8 diz: there is therefore now agora não existe no more nenhuma that condemnation condenação to them that are in para Christ os que Jesus. estão em Cristo Jesus, For the law porque a lei of the Spirit of life, do Espírito da vida, being born again, tendo nascido de has novo, freed me me libertou from that law daquela of lei sin and do death. pecado e da I'm a new morte. creation. Sou uma nova criatura. I am free. Estou livre. I am free. Estou livre. I'm free. Na 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 na. Hallelujah.
I didn't mean to preach a whole message warming up. Eu não queria pregar uma mensagem inteira só aquecendo, I'm just glad to be free. mas eu estou muito feliz que estou livre. Hallelujah. So we're not under the law. Então não estamos debaixo da In lei. fact, Aliás, we're not even a religion. nem somos uma religião. We are a family. Somos uma família. God is my Father. Deus é o meu Pai. Hallelujah. Oh, Jesus, when He sanctified us Jesus, quando nos santificou with His blood, com o sangue dele, that work was so thorough aquela obra foi tão completa that He said, que ele disse: I'm not ashamed eu não tenho vergonha to call you de te chamar my brother. meu irmão. Isn't this an amazing age we live in? Essa não é uma era maravilhosa em que vivemos? That all of that Que information toda essa informação on a little bitty round disc. em um disco redondinho assim. They got something that Tim told me about. O Tim me falou sobre isso. They call it a stick of gum. It's about that big. Eles chamam que parece um chiclete. They put everything on it, E your whole lá life, colocam tudo, a sua everything. vida inteira. Just this big. E é desse tamanho. What a time. Que era que vivemos. I think of what the apostles would have done with this. Imagina o que um dos apóstolos teria feito com isso. What do you think Paul would have done? O que você acha que Paulo teria feito com If he could isso? sit on the internet, Se pudesse sentar na internet go to every person's home in e ir every para a casa nation de somewhere todas as pessoas em todas as and nações teach them? e ensinar. Boy, he'd probably say, Ele provavelmente diria: what's wrong with you guys? o que tem de errado com vocês? All of this available to you? Tudo isso está disponível para você? Come on. Vamos lá. But you know what usually happens? Mas sabe o que geralmente acontece? Those become highways Essas se tornam caminhos to get more money, para ganhar mais dinheiro and the same history repeats e a itself. história se repete. The gospel O evangelho is usually geralmente merchandised. é mercadejado. So no matter what happens, Então não importa o que aconteça, the devil uses the same o tactics. diabo usa as mesmas técnicas: Persecution. perseguição, Affliction, aflição, cares of this life, os cuidados dessa vida, the deceit of riches, os enganos das riquezas and the lust for glory. e or o other desejo things. por glória e outras coisas. So no matter what you're using, Então não importa o que você esteja usando, those things come in quando essas coisas entram and contaminate e contaminam the vehicle carrying the word. o veículo que está levando a palavra. Happens over and over. Isso acontece repetidas vezes. But I do know this. Mas eu sei do seguinte: You can't você não pode keep praying in tongues continuar orando em línguas and stay that way. e ficar desse jeito. You can't keep praying in Você não tongues pode continuar orando em and línguas stay under someone who keeps you in e bondage. continuar debaixo de alguém que te mantém em escravidão. See, what did he say you would do? O que ele disse que você faria? Build yourself up Se edificaria on your most holy na faith. sua fé santíssima. Above what again? Acima do que, novamente? Essential, De um caminhar careful, dominated walk. cheio dos sentidos e de preocupações. Not only does it set you free from those things, Não só te liberta dessas coisas, but the main power mas o principal poder that this edification carries que essa edificação carrega is to correct error. é corrigir o erro. See, and I didn't even know what my source was Eu nem sabia o que era a minha fonte when he began to teach me. quando ele começou a me ensinar. All I knew Tudo que eu sabia is I didn't know something, era que se eu não soubesse de algo, and I would read it, então eu lia and all of a e sudden de repente I would understand it. eu entendia. And I didn't even know how. E nem sabia como. At first I thought Primeiro eu pensei, it's because I went full time é porque eu fui no ministério integral. and that he had to give me things Então to ele preach. tinha que me dar coisas para pregar. That was my whole life then. Porque a teaching, minha vida preaching. era só isso, So he pregar e had to ensinar. give me stuff. Então ele tinha que me dar And I material. thought that for a while. Então eu pensei que era isso por um But tempo. when I found out Mas quando eu descobri that there was a deliberate source que existia uma fonte deliberada, that I could go to on aonde eu purpose podia ir de propósito and have as much of e God ter o tanto de Deus as I wanted, que eu queria,
Nobody Ninguém could stop me. pôde me parar. And I'm not going to be stopped. E eu não serei parado. Hallelujah. And what makes this so good? E o que faz disso ser muito bom, Don't you know if it's the Holy Spirit that's doing the praying, você não sabe que se é o Espírito Santo fazendo oração, then He's only então praying what He received ele só está orando o que recebeu after searching the mind of God, depois de perscrutar a mente de finding out Deus what His mind is for e you. descobrir qual é a mente dele para você. So now you're praying a prayer Então você está fazendo uma oração that heaven can answer. que o céu pode responder. You're not going to spend half your life making mistakes. Você não vai passar a metade da sua vida cometendo erros. You're going to pray something Você vai orar algo that He can use que ele pode to usar change you with, para mudar to você, answer your para prayer, responder sua to oração, deliver you, para te to libertar, go after your para family. ir atrás da sua família. You're giving Him something He Você can está use. dando a ele algo que ele pode usar. Soneo hosketo, quaske tinquana tolapa, dokasakese. How can you understand interpretation so Como que readily? você entende a interpretação tão rápido? This is a simple thing. É algo simples. For the same avenue O mesmo caminho that the tongues emerge, de onde as línguas vêm, so does the translation. vem a tradução. Therefore, Portanto, accuracy is accomplished. isso é feito com certidão. My mind is spoke. A minha mente é falada For com as you edify precisão, yourself, porque quando você se edifica, you will begin to know the difference você começa a ver a diferença profoundly profundamente in what is me. no que sou eu falando e o que não sou eu It'll falando. be a true E vai operation ser uma operação verdadeira do meu espírito, diz o and Senhor. great joy E de muita alegria and results e resultados shall be accomplished. serão realizados. So bad just get no hoskido baskeha denoma jaludo horomahatos kedo boskura antiskele ebete jantavesi. For if I had my way, saith the Lord, Se eu tiver a minha vontade, diz o I Senhor, would truly talk to you eu vou falar com você verdadeiramente concerning spiritual things. sobre as coisas espirituais, First hand, de primeira mão, by the moving of my spirit, pelo mover do meu espírito, interpretation a interpretação and e prophecy. por profecia, For it's my heart's desire porque é o desejo do meu coração that you learn of me, que você aprenda de mim, that I might have fellowship para with que eu you. tenha comunhão com você. Yet the more E quanto mais time you spend tempo você passa being taught sendo by ensinado the Holy Spirit, pelo Espírito Santo, then the more mais time tempo you're going to spend with me. você vai passar tempo And the comigo. more I'll be able to show E you, mais eu poderei te mostrar, because this is a family, saith the porque Lord, isso é uma família, diz o And you Senhor. are my son. E você é o meu filho and my e daughters. minha filha. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. So as He increases in the Spirit, Então, enquanto ele aumenta no Espírito, He wants you to know ele quer que você saiba that His fellowship with you que a comunhão dele com você and His mind will be manifest e a more. mente dele vai se manifestar His mais, instructions, com as instruções. all these things will increase Todas essas coisas vão aumentar in your life. na sua vida It just gets better e que fica cada vez melhor and better e melhor and better. e melhor. Oi, apazore, apazore, apazore. Year after year, Ano após ano, generation geração after após geração, century século after após século. Hallelujah. Open up the book of Acts again, Abrem Atos de novo, 19th chapter. capítulo 19. Hallelujah. And then we'll be over in the 9th chapter of Romans. E vamos no capítulo 9 de Romanos. So you might find that. Então encontre esses dois. Let's talk about this Vamos falar sobre isso for 6 minutes por 6 minutos and 32 e seconds. 32 segundos. That was a rough estimate. Foi uma estimativa por cima. Hallelujah. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Yes.
All right, this time let's begin Dessa vez vamos começar about the 8th verse. no versículo 8. He went into the synagogue and spoke boldly over the space of 3 months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Now notice this was in the synagogue, Note que isso foi na sinagoga. but it says, but when divers or many were hardened and believed not, but spake evil of that way before the multitude, he departed from them, separated his disciples, disputing daily now at the school of one Tyrannus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Now knowing Paul, Por conhecer Paulo, he sat at the feet of the greatest teacher of the law ele sentou aos pés do maior mestre da lei, that probably ever lived, que provavelmente existiu, Gamaliel, Gamaliel. and he began to sit under him as a teenager, E ele ouvia desse mestre quando era adolescente, very young. muito jovem. And Paul had a passion. E Paulo tinha uma paixão A passion for the law. uma paixão pela lei. He learned it at such an early Ele age aprendeu muito jovem, that he could confound peers much older than que ele him. até confundia os que eram mais velhos. And when he got born again, E quando ele nasceu de novo, he was just as avid, ele estava muito just as ávido, sold out then. totalmente entregue. And he was taught by Jesus, E foi ensinado por Jesus. took on the things of God, Pegou as coisas de Deus and gave his whole life. e entregou a vida inteira. He knew more law than anybody, Ele sabia mais da lei do que qualquer outra pessoa. and he knew more about the gospel than E almost sabia anybody. mais do evangelho do que quase todo mundo. Can you imagine how mad he made these people Você in the synagogue? pode imaginar o quão bravo ele fez essas pessoas aí? I mean, when he was done with them, E quando ele acabou de falar, they had no defense. eles não tinham como se defender. Almost the only thing they could do, A única coisa que podiam fazer just beat him up and throw him era out. bater nele e expulsá-lo. Because nobody could stand up against Porque him ninguém podia resisti-lo in a debate. numa discussão. He was something to handle. Ele era muito bom. Well, then he goes to this other school. Então ele vai para uma outra escola He stays there for 2 e years. fica lá por 2 anos. Notice what happened. Note o que aconteceu. 10th verse. No versículo 10. It's continued by the space of 2 years, so that all they which dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jew and Greeks. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia All of Asia. ouviram a palavra do Senhor In 2 Jesus, years. assim como judeus como Boy, gregos. good thing they had airplanes and cars. Em 2 anos, ainda bem que eles tinham aviões e carros. Or else, how could he have done that? Senão, como que eles teriam feito isso? Somebody was excited. Alguém estava animado. I have a faster camel than you do. Eu tenho um camelo mais rápido que o seu. Well, he shows here how he did it. Ele mostra aqui como que fez isso. Because Paul didn't go himself. Porque Paulo não foi ele mesmo. Look at 11. Olha o 11. And God wrought special miracles by the hands of Paul, E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, so that from his body were brought into the sick handkerchiefs or aprons, and diseases parted from them, and evil spirits went out of them. de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Now this part's really important. Essa parte é muito importante. When he wrought these special miracles at the hands of Paul, Quando ele fez esses milagres especiais pelas mãos de Paulo, you know what we've taught you about this. você já sabe o que já ensinamos sobre isso. The reason God is no respecter of persons, A razão de Deus não fazer acepção de pessoas because he can't é be. porque ele não consegue, ele não pode. He is Ele é what he does, o que ele faz. and he does E ele faz what he o que ele is. é. He is immutability, Ele é a imutabilidade, which means o que significa he can't change, ele não pode mudar nor can he be ou changed. ser mudado. He is sovereignty. Ele é a soberania. He is sovereignly governed from the inside out, Ele governa soberanamente de dentro para fora and he cannot change. e não pode mudar. He is judgment. Ele é o julgamento He is incapable e é incapaz of rendering de dar an incorrect um judgment, julgamento incorreto and he cannot e não pode respect
fazer acepção one person over another. de pessoas. He cannot. Não pode. What we call favor O que nós chamamos de favor is something é algo that God was able to give que somebody Deus pôde dar a alguém, because somehow porque de alguma forma something happened algo aconteceu that released him que liberou to ele give it to him. para dar aquilo. And you stand there and say, well, yeah, he E just você had favor fala, on them. ele favoreceu and not aquela me." pessoa e não eu. He can't. Ele não pode fazer isso. He can't. Ele não pode. Well, what were these special miracles he O que wrought? eram esses milagres especiais então? I don't have to turn over there. Eu não tenho que ir até lá, In Romans 9. em Romanos 9. We asked you this already the other day. Nós já te perguntamos isso outra vez, outro dia. Could you do this Você conseguiria fazer and isso? have the Holy Spirit be your E witness? ter o Espírito Santo como sua testemunha? It put your heart up on a board Colocaria o seu coração numa tela to see if you were lying or para not. ver se você estava mentindo ou não. And everybody could see it. Para todo mundo ver. That's the Holy Spirit bearing witness Isso é o Espírito Santo dar testemunho to truth. da verdade. And Paul said, E Paulo disse, I could be eu poderia cursed from the cross ser amaldiçoado da cruz if it meant my kinsmen, se fizesse com que os meus irmãos, the Jew, os judeus, could be saved. fossem salvos. And he meant, E ele quis dizer, just give themselves over to God. eles se entregassem a Deus. Can you say that? Você pode dizer uma coisa dessas? Well, I'll promise you that all your Eu relatives, posso te prometer que todos os seus parentes, till he come, até Jesus voltar, would be saved. serão salvos. If you could you give yourself over Você se entregaria então se eu dissesse isso? to be damned for an eternity Para ser amaldiçoado por toda a eternidade? if it guaranteed their salvation? Se isso garantisse a salvação dessas pessoas? Well, don't worry about it, Mas não se preocupe, because you can't, porque você não pode fazer and isso. he can't either. E nem ele. But when he says he wrought special miracles, Mas quando ele disse que fez milagres especiais, this is the weight his prayers carried. foi dessa forma que as orações deles eram feitas. When he prayed, he meant it. Quando ele orava, ele queria dizer aquilo mesmo. So he opened heaven. Então, ele abriu o céu. This was a form of Foi communication. uma forma de comunicação. Paul prayed, Paulo orou and it opened heaven. e abriu o céu. And God was able to bless the E handkerchiefs, Deus the pôde aprons, abençoar os aventais, os then lenços, hand them to a little believer. e dar para um crente. He'd go somewhere in Asia Ele Minor. ia para um outro lugar na Ásia Menor, He'd have a little meeting, que tinha um culto, lay those cloths on people, colocava os lenços sobre as pessoas, and his job e o trabalho dele was to tell them era só dizer who was healing quem them. estava curando. It was a media. Era uma mídia. He was media. Ele era a mídia. To tell them who was healing, Dizer quem estava why the curando devils were coming e out. por que os diabos estavam And saindo. at that point, Paul na- was supplying the authority. Naquele momento, Paulo estava dando autoridade. They were the media, Eles eram a mídia and the handkerchiefs carried the anointing. e os panos levavam a unção. Devils would scream and leave the Os meetings. diabos gritavam e Jump saíam. off their deathbeds. As pessoas saíam do just from leito de laying a cloth morte on them. só de colocar o pano. Then the media, E a mídia they'd open their mouth era abrir a boca and lead them all to Jesus. e levar todos para Jesus. All Asia Minor Toda a Ásia Menor heard. ouviu. Hallelujah. Então, nós podemos observar a vida do apóstolo Paulo, o quanto que ele se entregou a Deus. E o poder que ele recebeu de Deus para ministrar, né, os dons, a palavra, foi de acordo com a entrega dele a Deus. Então, nós podemos também receber este poder de Deus se nós nos entregarmos mais a Deus. E como que nós podemos nos entregar mais? Orando bastante em línguas. Paulo disse que ele orou mais em línguas do que todos. Se nós orarmos mais em línguas, Deus vai poder nos santificar, vai poder colocar o poder dele em nossas vidas e nós vamos poder servir o Senhor com poder, e é em nome de Jesus. Então vamos fazer uma oração agora para que o Senhor abençoe as suas necessidades.
Pai glorioso, põe a tua mão poderosa agora para abençoar este telespectador que está passando por uma situação judicial, um processo, Senhor. Põe a tua mão agora para que seja resolvido. As suas bênçãos venham agora, Senhor, para sanar este problema, para tirar essa pessoa dessa situação embaraçosa. Abençoe esse coração, abençoe essa família. Senhor, que esse transtorno que está neste lar saia agora, que a tua paz esteja reinando neste lar, a harmonia familiar. Eu oro para que essa família seja abençoada, em nome do Senhor Jesus. E nós te louvamos, Senhor, e nós te glorificamos e damos toda a honra e toda a glória no preciosíssimo nome de Jesus. E nós dizemos amém, aleluia, glória a Jesus. Então eu quero dizer a você que todos esses ensinos do pastor dele, as ministrações dele, estão disponíveis no nosso site, inclusive as cartas de ensino mensais. Mas se você quiser receber as cartas dele no seu endereço de correio ou no seu e-mail, simplesmente se cadastre e nós vamos mandar, e elas são gratuitas. Então, acesse o nosso site andandonoespirito.org.br e se cadastre e conheça mais sobre o que você pode ter de Deus para você andar no poder dele. E olha, até o próximo programa e Jesus abençoe você.